Eu preparei uma chamada. Chama, Então, bicho. No Toma. de hoje, nós vamos falar dela, Ai, mal sabe ela que a gente vai acabar com ela. a rainha dos biscoitos. Bem montada que a gente vai te desmontar. A dona dos likes todos. Prepare as suas camisas polos Lacoste, suas bermudas cargos, que ela tá chegando. nossa, camisa polo, tive. Quem Tô. nunca, Eu né, tô. gente? A enfejada, a assediada, a que bomba nos apps, nas baladas, no Instagram. A gay padrão. As pessoas vão achar que sou eu a bicha padrão. Ele descreveu, Não, parece mas que ele tá falando a, de mim. a sua é rosa, pelo menos. Já teve um toquezinho. Não, Ah, amiga, mas mas a gay É, padrão porque sempre o tem um padrão, toque o desconstruído. padrão é preto e branco. Eu achei você bem básico hoje, Flávio. Bem padrão. Achei que. É. Ah, então eu sou Marinho. padrão? A mais padrão de todas é o Paulo. Não é verdade, o Paulo. Eu achei até que ele veio preparado. Eu achei que ele veio paramentado. Sempre sobra pra E mim. o Por quê? Paulo tá padrão dos anos 2000, 90, uma moda meio grunge. Não, e tá um padrão meio novela do Cubana Cup, que ele fala às vezes com essa coisa meio assim. Ai, pronto. Ele é todo machinho. Jesus! Eu tô com uma camiseta de formiga, dá licença. Quem tem uma camiseta de formiga e é padrão? O gay padrão. O Gay padrão. Ó, de camiseta de formiga. Gente, uma coisa que eu tenho dúvida, ainda pode usar camisa assim aberta, que nem o Paulo tá usando? Acho que não. Pra mim, não. Mas. Eu acho Eu tenho que muita dúvida de fazer isso. Camiseta com gente. camisa. Pra Gente, mim, isso é um a discurso. questão é justamente o oposto. A questão é, tudo deveria poder. Então, É verdade, exatamente concordo. isso. Vocês estão reproduzindo o discurso padrão. Pode ou não pode usar a Eu camisa tô te aberta? defendendo, Eu bicho. uso a camisa Eu do achei jeito que eu datada. quiser. Verdade, Que Paulo. rebelde, que diferentona. Pela liberdade de ser padrão, é isso mesmo. Eu tô te defendendo. Acho que todo mundo tem que usar o que se sente bem. Eu sei que você tá me Isso é defendendo. quando a gente começa a achar que isso que a gente faz é o que todo mundo tem que fazer, né? Aí É vira o verdade. padrão. Eu acho que Exato. pode. Mas assim, o que a gente está chamando de padrão? Eu É, acho que seria isso é legal a importante gente. a gente Eu acho que definir. seria Só legal entender primeiro o a gente programa, só definir precisa entender isso antes. o que é padrão. Eu penso que o padrão, ele não é uma coisa só. Então, por exemplo, eu acho que é um conjunto, é uma soma de várias características sobrepostas que juntas aí formam o que a gente chama, eu acho, de gay padrão, né? Em alguma medida, algumas delas a gente possui, mas eu acho que é a soma de todas elas que definem o gay padrão, né? Então, geralmente é o branco, o másculo, o magro, o alto, olhos claros, geralmente com barba, que usam umas roupas dentro de um espectro da moda, mas em conformidade, sem ousar muito, né? Mas é engraçado, eu não conseguiria muito falar, assim, né? O tipo, o que seria o gay padrão. Mas toda vez que eu ia na balada gay, eu sabia, eu entendia que eu não era. Eu lembro da época que começou, o padrão era mostrar um pouquinho da cueca Calvin Klein. Mas era todo mundo, assim, se olhar pra balada, eu vejo, gente, as pessoas combinaram, todo mundo era meio igual. E você tinha que entrar no padrão para ir para balada, né? Sim. Era muito porque a balada, para mim, a balada era muito forte nesse sentido do padrão, do hoje em dia acho que o padrão também ele, como o Ronaldo falou, tem outras características. Mas tinha na época assim o padrão do bombado, do malhado, do Eu acho também que a gente está falando de um momento, de um momento assim, geracional, onde as baladas eram muito, eram muito pouco, getificado. eram muito pouco diversificadas. Acho que hoje, né, a realidade é muito outra. Assim, por exemplo, eu vou em baladas completamente onde você não vai encontrar esse tipo de Mas porque gente. você não vai em balada padrão. Existe ainda a balada padrão, Sim, você que não claro vai que mais. existe. O que eu estou querendo dizer é que a gente é de uma época,
né? Quando você está falando assim, quando eu comecei a sair, nem existia essas outras baladas, né? Só existia a balada padrão. Que eu tenho uma relação também muito de querer, eu queria seguir umas tribos, assim. Então, uma época, eu confesso, então assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu queria ser o padrão do teatro. Então eu Teatro. colocava boina, eu colocava cachecol, eu Ah, colocava, tá. eu rasgava uma roupa para parecer que eu Só tava não fez a rasgando. tatuagem das máscaras, né? Eu lembro daquela bicha CPT que ela tava sempre no inverno. A bicha de teatro CPT, sempre era inverno, podia ser Até janeiro. hoje. Parecia que eu tava numa festa fantasia. Não por causa de todo mundo, por causa de mim, porque eu falava, gente, mas essa roupa não é a roupa que eu uso, que eu queria usar. Eu lembro que eu ia tentando fazer parte dessas tribos, assim, dessas tendências. Mas isso que você fala Eu, não tem um pouco a ver também com essa coisa desse gosto que é construído na gente, né? Total. Dessas regras todas, entendeu? Eu acho que, de certa maneira, tem duas coisas que geram hoje, assim. Uma, para mim, é a preguiça. Às vezes eu tenho preguiça de usar uma roupa porque de que eu tenho que segurar esse look por muito tempo, mas tem hora que eu sinto que é isso, que ela é um confortável no sentido de que parece que dessa maneira eu desapareço um pouco, eu não fico tão em evidência. E Mas aí esse, pegando. É, sabe o que eu fazia na balada, essa coisa do padrão? Porque acho que na época que eu ia mais para balada, tinha esse padrão desse corpo bombado, não sei o quê, e eu não tinha esse corpo. E eu queria fazer o padrão do praiano. Então, o que eu fazia? Que eu ia no Massivo toda quinta-feira. Eu voltava da faculdade, estava uma moda de bronzeamento artificial. E eu não tinha dinheiro para o bronzeamento artificial. Então, o que eu fazia? Eu passava na farmácia, eu comprava um autobronzeador de Dove, bombava. taninho que você passava no cabelo para ficar um pouco mais loiro. Eu passava no rosto, passava o saninho no cabelo e dormia à tarde. Eu acordava, o Trump, eu acordava laranja, que era completamente feio. E aí eu lembro que eu chegava na balada e alguém que tinha me encontrado de manhã falava assim: Nossa, Jajá, você tá meio laranja, meio. Ai, essa coisa de praia, é o Santos. filtro do Instagram analógico, né? Você fazia o que hoje é o filtro do Instagram, Mas isso era estava feio, analógico. mas eu queria pertencer, sabe? Eu queria estar assim. Às vezes né, quando eu me penso assim, quando eu tentei ser padrão, ou quando eu fui padrão mesmo, para mim também tinha muito essa sensação de que talvez aonde eu estava antes eu também não pertencia. E aí também essa alegria do pertencer, assim, né? Tipo, esse desejo de pertencer, seja a turma do teatro, seja a turma gay, quer dizer, também tem esse outro lado do padrão, porque geralmente também as pessoas gays, elas tendem a não estar na turma, pensando nos lugares mais óbvios, assim, né? A escola, a igreja, enfim, qualquer que é o seu convívio social. E aí quando você chega nesse lugar, o desejo de pertencimento, ele é muito forte, né? Tipo assim, quero estar aqui, quero pertencer a essa galera e me reconhecer também, né? Uma coisa de... Se identificar, né? Mas o padrão também não é estanque, né? No sentido que eu acho que de alguma maneira a gente vai e volta disso, né? Tem algumas características nossas que nos colocam num lugar de padrão. Sim. E eu acho que a gente usa delas, ou melhor, a gente usa desses privilégios, né? Então todos nós somos brancos, por exemplo, né? Isso já nos coloca num lugar relativamente padronizado, né? Nós não vamos passar por uma série de coisas que pessoas não brancas passam, por exemplo, né? Numa balada, socialmente falando. E que não aceita a diversidade, né? Eu acho isso muito contraditório, é muito louco. Não aceita a diversidade. Então, que luta é essa que você clama, né? Se você quer que você seja aceito por você ser bicha e você não aceita uma diversidade, porque eu acho também esse padrão de tá na balada e tá no discurso mesmo, né? é que existe um padrão do seu comportamento também, né? Não é, a gente falou muito sobre moda, a gente falou muito sobre, né, aparência física, mas acho que tem um comportamento padrão que também é muito complicado. O quanto eu estar inserido nesse pensamento padrão determinou por muitos anos em quem eu tinha tesão. Se o meu tesão, eu fui percebendo depois, com o tempo, que ele era completamente padrão. E quando eu fui rompendo com isso, eu fui me permitindo descobrir
pessoas interessantíssimas e foram muito gostosas de ficar e foi muito e que não estavam no padrão e mesmo eu assumi coisas que eu não queria mais tentar fingir que eu estava no padrão, assim, sabe? Então essa Então, isso é transformação do importante. comportamento, eu acho que ela é uma das mais. Mas para isso, eu acho que a primeira coisa que você faz é negar, é aceitar, né, de que esses gostos não são construções, são construções sociais, né? Não é algo inato, não é algo que nasce com a gente, porque o que eu sinto, por exemplo, muitas vezes, de muitas gays que eu convivi e já me relacionei, é esse apaziguamento, né? De você achar, não, mas tudo bem, gente. Eu não tenho nenhum É preconceito, é que gosto. eu não sinto tesão. O que que eu posso fazer? É tesão. Eu falei assim, mas tesão é construção social. No meu É, caso, eu vou ser honesto, assim, que uma das coisas que me ajudou a desconstruir muito isso que eu achava que era um gosto inato, foi justamente me abrindo a experimentar e provar novas coisas, novos corpos, novas situações. E também tem uma coisa que a gente me comentou, acho que são duas coisas que somam padrão, que é a idade. Você sempre tem que parecer jovem, né? E a riqueza, você tem que parecer rico. Você pode não ser rico, mas tem que parecer rico do estilo assim. Então sempre tem uns objetos de ostentação, né? Às vezes é uma camiseta, às vezes é um tênis, porque ao mesmo tempo é um modelo também um pouco muito masculino hétero. É isso que eu acho que é mais louco, assim. então, eu queria falar sobre isso. Aquela que sempre traz um conceito, né? Mas é isso, gente. Eu tô Conceitua, estudando, bicha, conceitua. eu tô estudando sempre elas, as feministas negras, porque, gente, as mulheres pretas, elas são muito foda e elas estão pensando coisas muito, mas muito interessantes há muito tempo. Tem uma feminista negra chamada Patricia Hill Collins, que ela tem um conceito chamado imagens de controle. Ela diz que a imagem de controle é diferente da ideia de estereótipo, porque, segundo ela, as imagens de controle são todas essas representações, benignas ou não, que fazem parte dessas relações de poder que são tipo, exaustivamente difundidas, né, e vão afetar a forma como determinados grupos são tratados e como também eles são vistos e como eles se percebem. Reagem a essas imagens como lugar de privilégio ou de resistência. Então ela vai falar, por exemplo, homens brancos são controlados pelas imagens de controle que recaem sobre ele, mulheres trans, mulheres pretas, homossexuais, né? E aí ela coloca homem branco na lista de propósito, para dizer que tem a ver com representação benigna, porque essas imagens elas são difundidas, inclusive por essas linguagens de massa, como o cinema, como a televisão, a mídia, né? Então, quando a gente fecha o olho e pensa qual é a imagem do gay padrão, a gente vai ter a mesma imagem. Todos nós aqui, se a gente fechar o olho. E essa imagem foi dada por essas linguagens de massa. Vocês acham que o antídoto para essa, por exemplo, um dos antídotos para essa questão da padronização no nosso universo ou em qualquer outro universo é a representatividade nesses meios, por exemplo? Eu acho que é mudar o foco da representatividade, né? É começar a colocar nesses veículos de linguagem, né? Onde a gente vê, onde os corpos são vistos, como teatro, cinema, televisão, outros referenciais, né? Então pode reparar, toda gay padrão, ela quer se parecer muito sempre com o homem branco heterossexual. Fui até buscar isso aqui, ó. E, Porque eu acho que esse cara, né, tem um pouco disso, assim, né? Esse imaginário, né, se você for pegar todo o livro, né, eu tenho aqui também, ó. ele é um pouco isso, assim, né? Ah, eu amo, Você gente. foi trazendo esse imaginário que, na verdade, era de um outro, né? E a gente foi se apegando para nós, assim, né? E é muito engraçado que quando a gente fala de padrão de beleza, tá sempre muito ligado ao inalcançável, né? Ou a algo que é exaustivo para se alcançar. Então, assim, é a barriga tanquinho. Esses métodos, por exemplo, para deixar de ser careca. Puta coisa feia. Nunca vi uma coisa que deu certo. E a pessoa fica tentando. É você manter, e aí você pode colocar no cabelo, no corpo, é você manter esse aspecto sempre jovem. Pegando isso que o Paulo falou do cabelo, isso foi uma crise para mim durante muito tempo. Porque eu fui ficando careca e eu queria ter cabelo.
Porque eu acho o máximo. Se eu tivesse cabelo, eu faria vários cortes diferentes. Entendeu? Mas aí, quando que eu comecei a perceber que eu tava ficando escravo disso? Quando eu comecei a ter uma obsessão que era assim. O meu cabelo foi ficando ralo, então ele tinha um jeito de pentear para eu poder disfarçar a careca. A cada hora que eu saía na rua, que dava uma brisa, isso que eu fazia. Então tinha assim, eu tinha que ir para um lugar, eu tinha que entrar no banheiro do lugar. E aí eu fui uma vez no salão, e a moça que sempre cortava o cabelo falou assim: ai, se a gente fizer uma progressiva só na parte da frente do seu cabelo. Aí eu falei, como assim, Daisy? Daisy, nunca vou esquecer dela, tem um salão ali na Isso da Augusta. Leila. A Daisy, Ele é eu Leila falei, Leila. como assim? Não, porque é muito mais ralo aqui. Então, se eu fizer uma progressiva, eu vou moldando, a gente disfarça e coisa, e atrás a gente mantém o corte. Foi nesse dia, eu lembro que na hora eu falei, Daisy, raspa a minha cabeça. Eu já me peguei muito sendo carrasco no padrão do masculino, do afeminado. Hoje em dia eu já desconstruí isso, mas no passado eu já fui carrasco, já não tive esse tesão, entendeu? Já não quis me aproximar. Eu acho que eu já fui carrasco no sentido me colocando também, né? Sendo carrasco de mim mesmo, carrasco do outro, nessa obsessão, por exemplo, de me manter magro, de me manter com um corpo que eu acho que é um corpo que eu olharia no espelho e me sentiria à vontade, né? Então, tipo, já malhei muito, já fiz muitas dietas, já fiquei, né, já engordei, já perdi muitos quilos. Então, eu acho que o que me motivou a fazer isso, hoje eu tenho essa consciência, é essa gordofobia enraizada, que tem a ver com padrão, né? Tem a ver que quando eu fechava os olhos e imaginava o que era um corpo bacana de ser, era o corpo magro, porque foi o que eu aprendi, fui bombardeado. Uma de vítima muito rápida foi que, quando eu comecei a namorar o Paulo, os amigos dele me odiavam, porque a maioria dos amigos dele, na verdade, estavam afim dele. E aí, super, mas assim, e eu peguei um dia eles falando assim, o Paulo tá namorando aquele gordinho, né? E aí tinha essa coisa do gordinho. Eu fiquei com isso na cabeça. E eu fui pra essa festa que o Paulo me convenceu aí, que era na casa desse amigo. Vocês conhecem essa história que foi? Na hora de brindar, cada um tinha uma taça e eles não me deram uma taça. E aí o cara olhou pra mim e falou assim: brinda quem tem taça. Ai, que ótimo. Eu não pude brindar, mas eu tenho um Eu ódio. tenho uma de aplicativo que tem a ver com isso, que eu tava conversando com o cara há semanas, assim, tava super rolando já. E eu sabia que ele morava aqui perto e tal. Aí um dia eu cheguei em casa e eu tinha ido naquele dia no supermercado. E eu ando muito, geralmente, do meu jeitinho, assim, bem fora do padrão. E aí o cara escreveu assim: ai, te vi hoje no Master, supermercado. Eu falei: ah, é? Aí ele falou assim: achei desleixado. E bloqueou. Depois de uma conversa. Eu adoro essa história. Eu tenho uma história de aplicativo, mas ela não se resolveu na hora de teclar. A minha avançou um pouco mais e a coisa se desenrolou pessoalmente. Foi no Rio de Janeiro, marquei um encontro com um cara, cheguei, mandei foto de barba, tudo e tal, cheguei no apartamento, entrei, trocamos meia dúzia de palavras, ele virou para mim e fez assim: gato, não vai rolar. Você é muito fofo. As suas fotos eram padrão, mas você pessoalmente... Exatamente. Suas fotos eram padrão, mas você não é. E é louco, porque é isso, que é um carrasco que te leva a ser vítima de você que perde, no fundo, né? Então, todas as E essa coisa da aprovação dos amigos tem muito a ver com isso, né? Opa! Que a gente, tipo assim, a gente conhece alguém e fala assim, mas isso era... Porque a gente, na verdade, tá querendo uma aprovação interna nossa também, né? Que tem a ver com esses gostos que nos imputaram, assim. Todo programa acaba com um clipe, eu vou acabar com um clipe das nossas fotos padrão. Ou a gente podia expor mais padrão. Eu acho que podia... Gente, Eu tenho uma foto ótima do Paulo quando ele ainda tinha cabelo. A gente podia expor um ex-padrão. Todo mundo tem um ex-padrão pra chamar de seu. Mais perto de você, a gente não ganha nunca. Eu tenho um ex-padrão de estilo camisa polo, engomadinha com essa marquinha direitinho aqui no ombro, porque não pode estar nem muito pra cá, nem muito pra cá. Cabelinho padrão, corpinho padrão, jeitinho de falar padrão. Maravilhoso. E quando eu falo de ex-padrão, não precisa ser ex, não. Pode ser aquele que eu quis muito namorar.